Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Clínica da Mente. Hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema novo, um tema que a gente ainda não abordou em outros vídeos, outras palestras. A gente vai falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que é algo que acontece com qualquer pessoa devido a várias situações. Então é importante a gente diferenciar, né? O que é esse estresse, né? Quando a gente fala do TEPT, famoso, né, essa sigla, nada mais é do que quando a gente passa por um evento, se ele gera consequências, se ele gera um sofrimento, uma dor grande na gente, isso daí a gente classifica como um estresse, um estressor ao nosso organismo. É algo ruim, é algo que a gente não gostaria de estar vivenciando, só que quando a gente passa por um momento delicado, seja um acidente, uma luta, uma fuga, um assalto, às vezes uma violência sexual, às vezes uma briga com o marido, algo muito traumatizante, às vezes uma humilhação num trabalho. Isso pode gerar um estresse pós-traumático na gente. E como é que a gente faz essa classificação e essa diferenciação se eu vou necessitar tratar, e se isso vai passar naturalmente, se isso for uma situação cotidiana e eu vou absorver de uma forma mais saudável, que o nosso organismo também, a gente se adapta a essas situações. O estresse agudo, ele é algo muito rápido, ele pode persistir durante às vezes uns 30 dias, do fator estressante até 30 dias após. Mas quando isso persiste, quando isso gera um sofrimento, gera limitações para a gente classifica isso como um transtorno de estresse pós-traumático. Gera uma revivência, que é uma característica principal do transtorno. A gente lembra situações que a gente não consideraria às vezes passar, mas sabe quando tem aquele gatilho? A gente vivencia na mesma hora, opa, lembrei, a gente escuta uma palavra, a gente vê uma cena num filme e aquilo já relembra, já traz a gente para aquela situação que a gente vivenciou. Isso a gente considera um estresse pós-traumático. Essa sensação, essa angústia, aqueles pensamentos negativos, aquele medo sem justificativa naquele momento, mas que você passou por aquela situação e aquilo te fez um mal imenso, isso a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Segundo o DSM, algumas características e alguns critérios são importantes para a gente classificar como um transtorno de estresse pós-traumático, assim como várias doenças. Nada é por achar. Sempre tem um critério definido e que a gente utiliza como base para se guiar, lógico, respeitando as variações, as situações, o momento de cada paciente. Isso é muito importante a gente frisar. Vocês não são o livro em que a gente vai classificar de acordo com o número. Existem as diferenças entre cada indivíduo. Então é importante que, para a gente fechar esse diagnóstico, a gente tenha que ter alguns critérios que a gente chama de critérios AIS, que são os critérios envolvendo risco de morte, aquele risco com trauma que gera um medo excessivo de você morrer ou passar por uma situação que você quase venha a morrer. Dois exemplos importantes e também fazem parte do transtorno é a revivência da situação, do trauma que você passou. Isso está presente em todo indivíduo que teve um trauma. Da mesma forma, a esquiva, a gente evitar situações, evitar falar, se esconder, ficar mais isolado, ela está presente no nosso dia a dia. Após um evento traumático, é importante a gente perceber que, além da esquiva, uma outra característica de cada indivíduo vai ser a hipervigilância. Por quê? Porque a gente não quer passar por essas situações, a gente fica com aquela adrenalina a todo tempo no nosso corpo. Da mesma forma, a gente vai reagir, às vezes com mais irritabilidade, às vezes a gente está com mais insônia, a gente fica com medo de deitar, e se acontecer novamente, e se eu passar por essa dificuldade, e que, consequentemente, vai gerar uma outra característica, que é a característica mais negativa. Você começa a ter sintomas como anedonia, tristeza, falta de vontade de fazer as suas atividades diárias, sentimentos de impotência e ausência de projeção do futuro, a falta de perspectiva. Isso é importante também, que acomete a muitas pessoas.
Como é que eu saio disso, Romulo? Como é que eu me vejo dentro dessa situação? Uma situação quando eu percebo eu estou isolado, eu estou sofrendo, eu estou sem sentimentos, sem projeção para o futuro. Como é que eu faço para sair disso? Simples, vamos buscar ajuda. Primeiro passo é levantar a mão e falar, não estou bem. Eu preciso de alguém capacitado para me ajudar. E esse profissional é o psicólogo, é o psiquiatra, que vão estar ali com medicação ou sem medicação. Não tem problema. O problema é você não tratar. Por quê? Não melhora sozinho. Ele faz com que você tenha consequências limitantes que vão cada vez mais te incapacitar para o convívio social com outras pessoas, para o trabalho, para o seu dia a dia, com sua esposa, com seu filho. Então é importante que você busque ajuda. Você vença esse medo, essa angústia, esse trauma e você comece a buscar a sua felicidade. Se você já passou por uma situação que vira e mexe fica remoendo na sua cabeça, te gera aflição, te gera um pouco de angústia, busque ajuda. Oriente alguém que passou por isso e comentou com você, porque isso vai fazer diferença. O tempo da busca por tratamento, por ajuda. Quanto mais tempo a gente reluta em buscar ajuda, mais a doença vai dificultando o nosso retorno ao nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal que você vai estar ajudando a mais pessoas com conteúdo de qualidade da psiquiatria e da saúde mental.